Dia 14, Gênesis capítulo 30 ao capítulo 31, versículo 16. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila. Entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: Vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, o segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Asser. E foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe a Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Sacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho te feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam, vindo a beber.
E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs às faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho dos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mudou a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 23. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas
Quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Portanto, não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Salmos capítulo 12, do versículo 1 a 8. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevalecemos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificado 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Provérbios capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Terminamos o dia 14, nós nos vemos amanhã no dia 15. Até mais.